Sabe, o último livro do Carl Jung, ele não foi feito para acadêmicos, não. Foi feito pra gente, pra todo mundo. E o mais incrível é que tudo começou com um sonho. Um sonho que mostrou pra ele que era hora de falar direto com a pessoa comum, sabe? Sobre esse universo imenso que cada um carrega dentro de si. E é exatamente esse universo que a gente vai começar a desbravar agora. Imagina só, esse sonho. Foi esse sonho que convenceu o Jung, já com 83 anos, a escrever O Homem e Seus Símbolos. Pensa bem, não era só mais um livro, é um legado, sabe? Um último grande esforço para ajudar todo mundo a entender a própria mente. E o mais importante, usando a língua que a nossa mente realmente fala. Ok, então, a linguagem do inconsciente. Para a gente conseguir entender a nossa mente, o primeiro passo é aprender a língua que o nosso inconsciente usa para falar com a gente. E olha, não é uma língua de palavras não, é uma língua feita de símbolos. Então, o que é um símbolo, afinal? O Jung explica que um símbolo não é só um desenho, uma imagem qualquer. É muito mais. É como uma chave. Uma chave que abre portas para ideias, para sentimentos que a nossa razão sozinha não consegue alcançar. É o jeito que o inconsciente acha para contar para a gente aquilo que a lógica simplesmente não dá conta de explicar. Olha que interessante essa comparação. A gente precisa entender bem a diferença entre um sinal e um símbolo. Um sinal é direto. Pensa numa placa de pare. A mensagem é uma só, clara. Agora um símbolo. Um símbolo é outra história. Uma roda, uma cruz, eles não te dão uma resposta pronta. Pelo contrário, eles convidam para uma jornada para explorar um mundo de significados que estão ali, escondidos, esperando para serem descobertos. E onde é que a gente encontra esses símbolos na forma mais pura, mais viva? Pois é, nos sonhos. Todo mundo já sonhou com alguma dessas coisas, né? Cair, voar, ser perseguido. A gente acorda até com o coração acelerado. E o que o Jung diz é que isso não é aleatório. Não é só o cérebro processando o dia. São mensagens, mensagens simbólicas, diretas, que o nosso inconsciente está mandando. Certo, mas esses símbolos, eles não aparecem do nada, flutuando no vazio. Eles ganham vida através de figuras. Figuras poderosas que moram no nosso inconsciente. É importante entender isso. O inconsciente não é um porão vazio e escuro. Ele é populado, cheio de personagens, de arquétipos que influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. E nessa jornada para dentro, o primeiro encontro geralmente é o mais complicado. É a hora de confrontar a sombra. A nossa própria sombra. Aquela parte da gente que a gente, prefere fingir que não existe. Essa tabela aqui, ela resume a ideia perfeitamente. De um lado, a persona. É a nossa máscara social, o rosto que a gente mostra para o mundo para ser aceito. Sabe, o profissional eficiente, o amigo legal. Já a sombra, a sombra é o nosso porão. É lá que a gente joga tudo que reprime, a inveja, a raiva, os impulsos que a gente considera ruins. O exemplo do médico e monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, é clássico, né? Encarar essa sombra, reconhecer que ela existe na gente, é o primeiro passo. E talvez o mais corajoso de todos na busca pelo autoconhecimento. Ok? Depois da sombra, a gente encontra outras figuras. Num homem, existe a ânima, que é o seu lado feminino inconsciente. E numa mulher, o ânimos, o seu lado masculino inconsciente. E olha, isso não é só teoria, tá? Essas figuras são super poderosas. Elas funcionam como uma ponte para o nosso eu mais profundo. E elas influenciam tudo, as pessoas por quem a gente se apaixona, a nossa criatividade, tudo mesmo. E o legal é que essas figuras não são estáticas, elas evoluem com a gente. A ânima, por exemplo, passa por uma jornada de 4 estágios. Começa lá com Eva, que é a representação do instinto puro. Depois ela se transforma em Helena de Troia, sabe? Um nível romântico, estético. Daí ela sobe mais um degrau, se torna a Virgem Maria, que eleva o amor a um nível espiritual. E no topo, no último estágio, ela se torna Sapientia, a própria sabedoria. Uma guia para a verdade mais profunda que existe dentro de nós. Beleza, então a gente encontra essas figuras, começa a decifrar os símbolos dos sonhos. Mas pra quê? Aonde essa jornada toda leva? Qual é o ponto final dessa exploração toda? A grande pergunta é essa, né? Por que fazer tudo isso? Por que se dá ao trabalho de mergulhar nesse mundo interior, de tentar entender os sonhos? Qual é o sentido disso tudo, no fim das contas? A resposta do Jung tem um nome: individuação. E atenção, individuação não é sobre se tornar perfeito. Ninguém é perfeito. É sobre se tornar inteiro, completo.
É o processo de juntar as peças do quebra-cabeça, de integrar o consciente e o inconsciente, a persona e a sombra, para finalmente a gente se tornar quem a gente nasceu para ser. E isso não acontece do dia para a noite, é a jornada de uma vida inteira. E falando em totalidade, tem um detalhe curioso na obra do Jung. O número 4. Ele aparece o tempo todo. E não é por acaso. Para Jung, o 4 é o símbolo da totalidade, do equilíbrio. A gente vê isso nas 4 funções da consciência, nos 4 estágios da ânima que acabamos de ver. É como uma assinatura da psique buscando ser inteira. Ok, tudo isso é muito interessante. Sombra, ânima, individuação, mas e daí? O que tudo isso que parece tão abstrato tem a ver com a nossa vida aqui e agora? Por que olhar para dentro é talvez mais importante hoje do que nunca? O próprio Jung já tinha a resposta para isso. A gente vive numa era de desconexão total, né? A gente perdeu a capacidade de ver o mundo de forma simbólica. Antigamente, um trovão era a voz de um deus. Uma serpente era um símbolo de sabedoria. A gente perdeu essa identidade emocional com a natureza. E o resultado? A gente se sente perdido, isolado no universo. E é aí que tudo se conecta. Quando o mundo lá fora perde o seu significado simbólico, a gente corre um risco enorme, o de perder a conexão com a nossa própria fonte de vida e criatividade, que está lá, no inconsciente. Então, essa jornada para dentro, esse mergulho no mundo dos sonhos, é o que pode restaurar esse sentido perdido. É um jeito de se reconectar com essa força vital que existe dentro de cada um. Num mundo que às vezes parece tão vazio, aprender a língua do inconsciente é um caminho para encontrar um sentido profundo e verdadeiro. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se a vida de cada um é uma história, quem está escrevendo essa história? Quanto dela é escrita pela nossa parte consciente, que planeja e decide, e quanto é ditado por essas forças poderosas, invisíveis, que vêm do nosso inconsciente? A pista para a resposta está na linguagem dos sonhos.